Fala, meu povo! Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito especial, porque é Dia dos Pais. E meu primeiro convidado desse quadro de entrevista é justamente meu pai, que além de ser advogado de formação, hoje é gerente de mercado, já trabalhou em grandes redes de supermercados e hoje é produtor rural. Por isso que estamos aqui hoje para fazer esse vídeo. Fala aí, pai! Oh, é um prazer estar aqui no canal do meu filho. Muito importante esse bate-papo nosso aqui. Espero que vocês aproveitem bastante. Para começar, conta um pouco da sua história, da sua jornada, como o senhor chegou até aqui hoje. Então, rapaz, para quem não sabe, eu nasci aqui em Getulina mesmo, na minha cidade, mas eu nasci num sítio. Então essa vontade de ter um sítio, trabalhar com a vida rural é muito gostosa. Eu sempre adorei, muito importante para mim. Eu sempre tive essa vontade de ter um sítio e trabalhar nele, né? E viver dele, né? Então eu trabalhei muito nessa minha vida, como você mesmo disse aí, da minha trajetória em supermercado, muitos anos, me formei em direito, trabalhei na área também, mas eu sempre esperava ter um sítio. Então e foi assim que tudo começou lá. Desde a infância eu trago comigo essa vontade aí, né? Não quer dizer que sempre foi sonho, nunca foi estratégia só por estratégia financeira, sair do mercado do nada para ir para a vida do campo. Isso, Conta um não. pouco como foi essa mudança de vida drástica, como foi conversar com a família, como foi essa aceitação. Não, foi uma experiência muito bacana. Até porque depois de muitos anos no supermercado, eu já resolvi que estava na hora. Parei na hora do mercado, falei, não quero mais. E aí eu conversei com a família, sua mãe me apoiou demais nessa empreitada aqui. E aí a gente resolveu comprar um sítio aqui na região, e justamente para mexer com boi, porque minha paixão é o boi. E em momento nenhum eu pensei em plantar roça, em mexer com plantação. Porque minha paixão, assim, sempre foi mexer com gado. Sempre gostei. É uma coisa de criança aí, que eu esperava que ia tornar realidade. E aí eu tive o apoio muito forte da família. Nós viemos para cá. Primeiro eu pedi a conta de onde eu trabalhava, saí de lá. E aí já pensando nisso aqui. Então todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu na compra do sítio. Mas com estratégia. Eu sempre quis criar novilha já para engordar e vender para frigorífico direto. Então a gente fez isso, saí do mercado, alugamos uma casa aqui e nós fomos atrás do sítio para comprar. E vimos vários sítios aí, por fim a gente encontrou esse pedacinho do céu aqui, que é maravilhoso, esse lugar que a gente mora aqui, é muito bom. E então a gente conseguiu comprar, então o dinheiro que a gente tinha a gente investiu, planejamos, né? Essa palavra é muito forte, viu? Planejamento, essa palavra tem que ser feita. Mas mesmo assim a gente dá aquela entortada ali, mas planejamento é tudo. E a gente conseguiu comprar aqui e já começar a mexer com boi. E essa questão de investimento, imagino que hoje deve estar muito pior, né? Com os preços subindo. Mas como foi a questão de investimento inicial, de capital? Então, nós compramos o sítio aqui e deixamos uma reserva que é o capital de giro. Outra palavra importante, você tem que ter o capital de giro. Se você não tiver, você não toca nada. Porque senão você compra o sítio, compra o boi e não tem como manter. Você tem que começar a vender para pagar porque você não tinha aquela reserva. Então, é outra palavra importante aí, o capital de giro, certo? Tem que ter. E nós fizemos isso. Só que um dado importante, na minha cabeça, na estratégia, no planejamento, nós fizemos tratar só com novilha, engorda e venda, certo? Mas aí a gente começa a ouvir conselhos de um, palpites de outro. Aí nós decidimos cair para criar bezerro, para vaca de cria. Então, em propriedade sim que não é muito grande, se você tem que planejar bem. E nessa parte houve essa falha. Então é experiência, viu? Não é erro. Não tenha como erro, é experiência. Se você não tiver esses percalços no caminho também, você não toca. Essa questão, investimento foi muito alto, a gente sabe que teve alguns trancos e barrancos nesse meio do caminho. Como que foi o retorno, questão de mais financeira mesmo? Vamos lá. Há um dado importantíssimo nisso aqui, que foi até o primeiro problema grave que nós tivemos com finanças aqui, né? Na estratégia lá, que era primeiro criar novilha e depois nós resolvemos criar só bezerro, na primeira nós compramos as novilhas, o touro, prenhamos as novilhas, começou a nascer os bezerros, e aí uma coisa muito difícil de se lidar com bezerro, né? Então há aquelas perdas lá, algumas, né? Bezerro que machuca, que acaba perdendo o bezerro.
Então aí é um investimento alto que você faz e você tem que ter essas perdas. Aí na primeira cria que nós tivemos, que foi muito, teve bastante bezerro, vários bezerros assim, ó. Naquela vez já era para ter vendido o sítio e ido embora. Ouça só o que aconteceu com a gente. Nós criamos os bezerros, tudo muito lindos, muito saudáveis. E aí tinha até algumas vacas que não prenharam e que engordamos e íamos vender também. Então nós fizemos um lote tanto dos bezerros, que estavam já na época de vender, da desmama, e algumas vacas gordas. Nós separamos, né, e fomos vender. Nessa primeira venda, veio um rapaz aqui, negociamos tudo. Ele ficou com todos eles, né? E aí carregamos o caminhão fechado, tudo gado nosso, foi embora. O cara comprou tudo, foi embora. Eu falei, nossa, agora que essa venda aqui, nós vamos pagar o que não era dívida, mas paga os custos que nós tivemos, ainda sobra um pouco para nós investir de novo, né? Muito bem. Então, esse foi uma coisa que já era para ter vendido o sítio. E nós, infelizmente, nós não recebemos essa venda desse gado tudo. Foi um tranco muito forte. Recebi sim, uma pequena parte. Mas o restante eu estou com o cheque até hoje aqui, certo? Então, infelizmente, isso também, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Então foi um baque muito forte. Nós ficamos praticamente sem nada para começar do zero. Aí que entra a estratégia. Aí nós mudamos, falei, não. Então nós vamos passar de criar bezerro e vamos voltar ao início. Só gado para abate. Vende direto para frigorífico, você já recebe ali no ato da venda, dependendo da negociação. Mas é um negócio mais seguro para nós, né? Estou falando da minha gestão, da nossa propriedade aqui. Não respondo pelos outros. Mas para mim foi importante isso. Então foi isso que nós fizemos. Paramos com os gados de cria e investimos só em novilha. Aí chega junto, cresce junto, o manejo é junto e vende junto. Então é tudo de uma vez só. Olha que coisa interessante, né? Mas eu agradeço até lá que deu esse percalço aí, porque a gente aprende, viu? É uma lição boa. Pai, essa nova estratégia aí, tá dando certo? Como esse calote acontece muito aqui, já ouvi falar, eu lembro quando aconteceu com a gente, foi que baqueou um pouco, nós teve que parar, pensar direito se tava rendendo. Mas conta essa nova estratégia, como foi a mudança, o que agregou pra gente? Não, então a estratégia é tudo, né? No meio nosso aqui, principalmente na criação de gado, você tem que ter aquele tripé lá, né? Que é a alimentação do gado, né? Que é o manejo, muito importante, e a genética do gado. Então você tem que começar por aí. A primeira palavra disso aí tudo é o planejamento. Mesmo qualquer coisa que você queira fazer, seja mudança, seja início, é o planejamento. Saber os riscos que você corre daquela atividade, né? E tá bem por dentro do mercado em si. Então o calote acontece muito, até que acontece, que eu conheço alguns casos aí, porque a gente está nesse meio, muitos casos. Então aí que tá, você tem que se precaver, né? Porque você tem que vender, principalmente o gado. Agora o gado nosso é tudo à vista. Se você criou, você trabalhou para aquele gado, você vai vender, é o que o frigorífico faz, ele te paga à vista. Então ele sai daqui à vista. A hora que pesa na balança ali, já pesa, você recebe, o gado vai embora, você vai embora com o dinheiro. Pronto. Né? Acabou. Então você tem que ter essas estratégias aí, né? E dentro da nossa criação hoje, o senhor nunca teve vontade de ou mudar para agricultura, ou voltar para a cria, já que agora a gente tem mais experiência, já sabe como lidar? Antes a gente era novato, entramos de cabeça, muito sem saber como era o ramo. Aí tivemos muito desafio que a gente não sabia lidar. Hoje a gente sabe mais. O senhor voltaria para a cria hoje? Então, eu acho que assim, a gente está no caminho certo. A gente já conhece a cria e já conhece a recria e a engorda agora, né? Então nós estamos aí no caminho certo. Então não há motivo para eu querer voltar. E assim, como eu disse no início, o gado sempre foi minha paixão. Então eu não tenho preparo. Eu sou ignorante na área de agricultura, de de plantação. Eu não conheço. Então eu faço o que eu conheço. Eu sou um conservador. Eu gosto de mexer com aquilo que eu sei, né? Então o gado realmente, já que eu aprendi, apanhei, uma coisa interessante também. E não é da noite pro dia que você aprende a mexer com essas coisas. Então já faz aí que você sabe muito bem, 14 anos que nós estamos nessa lida aqui. Apanhamos muito, agora que nós estamos tirando o nariz fora d'água, né? Mas então, eu trabalho lá no mercado ainda, como você sabe. Mais uma assessoria, porque eu vou só de segunda e terça praticamente lá. Eu vou lá, trabalho lá só esses dias.
Mas se eu quiser, eu paro e vivo do sítio hoje, né? Então é importante saber disso, que não é da noite pro dia. Quem quiser investir também, sabe que você não tem retorno a um ano, dois, não tem não. Você pode ter um planejamento bem feito aí para você superar esse período de início aí, que não é de uma hora para outra. Rapaz, e falar que é gostoso mesmo, essa vida de criação aqui só de engorda, rapaz, não tem coisa melhor. Facilidade aqui, não precisa correr atrás de bezerro, é jogar os bichão no pasto, vem engordando. É coisa linda aqui, coisa rica nossa, viu? Ô pai, e aproveitando que o senhor falou do mercado, hoje como que o senhor concilia essa vida na cidade, trabalhando no mercado e a vida no campo? Que aqui nós sabemos que tem muito trabalho, né? O tempo inteiro. Como que é essa conciliação? Então, lá no começo, você era pequeno também, mas ajudava muito, né? Você também aprendeu bastante aqui, eu aprendi com ele, aprendeu comigo, e nós seguimos bem. Então, hoje, como sendo um gado só de engorda, que a gente tem que recriar e engorda, então ele demanda menos trabalho. Então, eu consigo conciliar. Antes de eu ir para o trabalho, eu subo, eu vejo o gado. Nós temos aqui os piquetes, todos bem divididos, com água, tudo bem certinho para os animais. E uma coisa importante que eu falei do tripé, o manejo é muito importante. Os outros três também, mas o manejo é importante. Porque eu consigo levar o gado, passar de um piquete para outro, gado tranquilo. Aqui não tem grito com o animal, não tem bater em animal, mas nunca. O que a gente tem que ser, tanto na agricultura quanto qualquer atividade que você desenvolve, é respeito. Tem que ter respeito pelos animais, pela criação, pela terra, pela água. Isso é importantíssimo. Então a gente consegue. O gado eu consigo passar por qualquer piquete que eu queira, sozinho, só chamando. E às vezes nem a cavalo, chama, o gado vai. E é um gado Nelore. Vocês sabem que Nelore é Nelore, né? Tem esses vídeos aí, não. Nelore é Nelore. Mas você tratando eles bem, não tem motivo para te tratar mal. Então, sempre com cuidado. Quanto mais manso, mais perigo você corre, porque você arrisca. Confia nele, aí é perigoso. Mas é tudo com cautela. E é uma coisa que realmente dá certo. Já temos experiência disso, sabe disso. Um dia eu mostro para vocês o vídeo aqui, a gente andando no meio do gado, que gado tranquilo. Isso vai impactar muito, como o pai disse, no ganho de peso dele. Sim. Que não é um gado estressado, vai ficar tranquilo com qualquer coisa que passa no meio dele. Ele não vai se assustar, isso vai influenciar tudo no seu ganho de capital depois no final do ciclo. Sim, isso é importantíssimo. Pai, então vamos falar um pouco dessa relação do gado. Pessoal que não conhece muito, tá chegando no canal agora, tá querendo se arriscar nesse ramo. Como que o senhor transforma os bichinhos aqui andando no pasto em dinheiro? Quanto tempo fica? Se o senhor dá alguma alimentação diferente? Como que é? Então, pergunta importante essa aí também, né? Tudo depende da era que você compra o gado, era a idade. Tanto tempo que você compra o início, né? O gado, você pode comprar em desmama, que são as bezerras lá com 8 meses de idade, eles já saem das mães, né? E a gente pode comprar nessa fase. Ou então comprar com 1 ano e meio. Quanto mais velho você comprar, menos tempo fica nos pastos, né? Então, se você comprar uma desmama hoje de 8 meses, aproximadamente 1 ano e meio você vai ter que ficar com ela no pasto. Aí que você tem que ter aquele planejamento que eu te falei, porque o dinheiro é só daqui a 1 ano e meio, né? Aí se você comprar com a idade mais avançada, você vai ficando com menos tempo. E a nossa ideia realmente hoje é essa, é comprar um gado um pouco mais velho, mais errado, para ficar com menos tempo no pasto, para você de ano em ano você ter esse retorno. Você ter assim o dinheiro, um retorno para você tanto comprar quanto pagar as despesas, né? É mais de ano em ano, é muito mais interessante. Né? Hoje a gente vê muitos produtores rurais, aqui na nossa região é mais difícil que a gente vê só no pasto, só na base do piquete. Mas a gente vê muito produtor rural hoje na internet que tem mais o acesso, que trata o gado na ração, com proteinado, proteico energético, com sal, mineral. Hoje o que o senhor faz? Só no pasto? O senhor trata alguma coisa, suplementa essa alimentação do gado? Não, atualmente a gente só tem a pasto, né? Que é um gado até bem conceituado, um gado a pasto. Nosso pasto é bom, né? É um pasto alto, um pasto que foi reformado recentemente. Então e a gente tem os piquetes, para quem não sabe, é um pasto dividido, que é o nome piquetes, dá-se o nome de piquetes, né? Então o gado ele anda menos naquele piquete, come um determinado tempo ali e passa para o da frente. Então no nosso caso aqui, até ele voltar no primeiro piquete aí, demora praticamente 80 dias. Então é importante isso aí, porque eles não pisam, não macetam e vão circulando ao redor daqui da propriedade, se alimentando bem, né? E a água, todas elas são águas de poço artesiano, então é bem
Eles são muito bem tratados aqui. Até voltar já tá grande. Já tá grande de novo aqui, na entrada. Isso é importante. Agora, para quebrar o gelo um pouco, eu sei que o senhor já morou em grandes cidades, já morou em Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, que foi de onde a gente veio. Por que comprar um sítio em Getulina? Que a gente sabe que cidade pequena não é fácil também. Por que Getulina? Já tinha essa paixão de quando nasceu? Então, assim, tem um ditado aí que o povo fala que sempre volta pro lugar que nasceu, né? Fala da roda, mas você tá com o pezinho onde você nasceu. E eu sempre fui apaixonado por essa região aqui. E assim, o de comprar aqui, olha que interessante. É muito interessante essa história aqui, ó. Quando eu vim de uma família muito simples, muito trabalho, meu pai também me ensinou grandes valores também, como eu passei para você, eu recebi do meu pai, minha mãe também maravilhosa, meus irmãos todos. Então, nós sempre fomos muito humildes, né? E eu trabalhei de engraxate já, bastante também, trabalhei com várias coisas. E um fato interessante, eu vim aqui nessa propriedade aqui na frente, tem uma igreja aqui no nosso sítio, que você sabe. Eu, com 15 anos, vim trabalhar de pedreiro no sítio da frente. Trabalhei de pedreiro. Então, a gente não tinha dinheiro, às vezes, nem para pôr gasolina para vir trabalhar aqui. Entendeu? Mas a gente vinha para cá e eu me sentia assim em casa trabalhando. Eu trabalhava de pedreiro com meu irmão, né? E eu era servente, pedreiro, trabalhava com tudo. Mas não tinha dinheiro para nada. E eu olhava essa igreja aqui pro lado de cima, rapaz. E sempre, mas nunca que eu imaginava que um dia eu ia conseguir comprar essa propriedade aqui junto com essa igreja. Então é um caso interessante, porque eu, apesar de pequeno, de novo, eu sempre soube o que eu quis. Lembra da história do sítio? Eu sempre sabia que eu queria comprar um sítio. Então como que você constrói, faz o sonho se tornar uma realidade? Trabalhando muito. Não tem segredo. Nossa, seu sonho, o que você faz? Então uma frase muito interessante, muito boa, do livro do Abílio Diniz. Ele fala: muitos sonham com sucesso, eu acordo cedo e trabalho duro para realizá-lo. Entendeu? É muito importante isso. É interessante. A Abílio Diniz falava isso. Entendeu? Então é muito, muito importante isso. E nunca eu imaginava que eu ia ter esse sítio. Mas eu sabia que eu ia ter. Então, já que eu ia ter um sítio, deu a oportunidade certa e eu consegui aqui. Legal, né? O objetivo aí, tá vendo? Só. Isso aí. Só, a gente já tá chegando aqui no final dessa entrevista. E para terminar, eu queria fazer uma pergunta pro pai. Pai, pro pessoal que tem o mesmo sonho que o senhor, que tá pensando em começar no meio rural, entrar com gado, com plantação, o que o senhor falaria, que o senhor gostaria de ter escutado no começo? Uma dica pro pessoal que tá querendo entrar nesse ramo. Pai, assim, muito importante, o que é? A base de tudo. É não entrar de cabeça num lugar que você não conhece sem ter informação. Então você se planeja, você tenha os recursos que você precisa, busque informações assim de pessoas realmente capacitadas, pessoas que sabem o que estão dizendo, pesquisem bastante os riscos do negócio e sempre orientação profissional é fundamental, certo? Fundamental. E analise bem os riscos aí da atividade que vocês vão iniciar, seja ela qual for, pecuária, agricultura, seja o que for, certo? Mas faça com o coração. Você trabalhando com o coração, você vai longe. Hey, que honra estar aqui com meu pai. Gente, estamos chegando no final dessa entrevista, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tem o mesmo sonho aí, quer entrar no ramo rural, deixa no comentário aqui para eu saber. Tem muitos casos interessantes que eu sei do pai aqui, quando ele falou que trabalhou aqui na frente. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais para frente dele contando esses casos engraçados, beleza? E fique com Deus, feliz Dia dos Pais aí para vocês, viu? Um abraço para todos. Falou!